Nosso versículo, nossa passagem inicial foi o Salmo 55. Eu queria mesmo colocar a mente dos irmãos já para refletir a respeito do nosso tema. Mais ou menos o tema, a situação ali de Davi é uma situação. Aqui nós vamos ver hoje outro personagem bíblico, diferente, mas leva ao mesmo ponto. A questão das coisas que acontecem na vida do crente que levam ele a lamentar. Aquele tempo de angústia do crente, aquele tempo de lamentações. Nós vemos Davi, não só nesse salmo que nós lemos, mas em vários outros. Ele, de certa forma, se queixando com Deus, lamentando a situação. Mas ele sempre mostra aquela firmeza na sua fé. Existem situações diferentes. Para o ateu, ou aquele mesmo que se diz religioso, mas na verdade não crê em Deus, é muito fácil quando vem esse tempo, esse período, ele se deixar levar a murmurar e mesmo a blasfemar. Então para ele não é problema isso. Blasfemar contra Deus. Quando ele vê que uma situação, um problema é persistente e ele não tem uma resposta rápida de Deus, ainda que ele tenha buscado, tem gente que, nós observamos isso, que busca em várias religiões até, busca socorro, aquele tipo de pessoa que chega para você, nunca veio na igreja, né? Mas ele vem para você e pede, ore por mim lá na sua igreja. Nós vemos nas redes sociais, tem pessoas que volta e meia entram, não sei se vocês já observaram, elas não comentam nada da pregação. Eu já vi isso no YouTube, no Facebook, pessoas que você nem sabe se eles de fato assistiram a pregação, mas eles entram lá e fazem um pedido, simplesmente. Tem pessoas que não, você sabe que participam, ouvem, assistem a mensagem, mas alguns desconhecidos aparecem assim, ore por mim. Mas tem muitas pessoas assim, que elas mesmas fazem suas preces, talvez, buscam a Deus do seu modo, buscam a Deus através de outras pessoas, ou buscam solução para aqueles seus problemas, e a solução não vem, ou ela demora a vir. Então, muitas dessas pessoas são facilmente levadas, para elas não traz nenhum drama de consciência, elas chegarem ao ponto de se tornarem totalmente incrédulas. É o que acontece com muitas pessoas que hoje se denominam ateus, porque um dia eles buscaram alguma coisa e eles não viram solução, eles desacreditaram totalmente de Deus, da própria existência dele. E eles fazem isso sem o maior trauma. Mas para nós, para o crente, é uma situação bem mais delicada. Eu não sei se cada um de vocês aqui já passou por um tipo de situação dessas. Nós vimos o caso do salmista, Davi, afligido. Se você ler o salmo inteiro, você vai ver que ele descreve não só uma perseguição, mas ele fala, quem dera que viesse uma perseguição do inimigo, de fora, mas ele fala de alguém próximo a ele que o traiu. Até um salmo profético
falando a respeito de Jesus com Judas, né? Traz esse teor profético ali. Aquele que estava ao meu lado, aquele que estava comigo, se ergueu contra mim. Então, Davi estava muito agoniado. Ele chega a dizer, quem dera, né, eu pudesse fugir daqui, ter asas como de pomba, e voar, ir para longe, e cessar essa minha agonia de estar aqui cercado e rodeado por inimigos e por traidores que estão aqui ao meu lado. Então Davi derrama sua queixa diante de Deus. Por que ele fala a respeito disso? Quem dera eu pudesse voar para longe daqui. Porque ele via suas forças se exaurindo e a solução não vinha. A paz não vinha, a paz desejada não vinha. Então muitos de nós já passaram e talvez venhamos a passar por situações semelhantes, talvez não exatamente o mesmo tipo de problema, mas por aflições que nos fazem pensar, né, em ter uma solução rápida. A gente deseja a solução, a nossa alma anseia por aquilo. E nós não vemos aquilo que a gente diz, né, aquela luz no fim do túnel. Quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai acabar? Então, são momentos, irmãos, em que a nossa fé é provada. E nós somos levados a lamentar, e o crente tem uma preocupação de que a lamentação dele não se torne murmuração ofensiva a Deus. Mas por vezes nós chegamos a esse ponto. Nós tememos, quando nos vemos nessa situação, nós tememos ter até mesmo perdido a fé. Você já passou por isso? Chegar àquele ponto de você temer perder a fé, de você temer estar beirando a blasfêmia. Tua ansiedade é tanta e a demora, ao seu ponto de vista, de ver a solução, vai te levando a um desespero, ao ponto de às vezes você já não saber bem o que está falando. Nós vamos ver hoje, nós vamos meditar sobre um livro que nós geralmente pegamos só o comecinho dele. O livro de Jó. Nós vamos ver as lamentações de Jó. Não é Lamentações de Jeremias, não. É Lamentações de Jó. Mas existe esse livro, pastor? Não existe um livro específico sobre as lamentações de Jó. Mas ele está contido no livro de Jó. Então, eu acredito que todos nós conheçamos a história. Jó era um servo fiel a Deus, próspero, podemos dizer assim, em todos os aspectos, né? Financeiros, uma família, amigos, saúde, e de repente, Satanás, né, falando com Deus, Deus diz, vê lá o meu servo Jó, como ele é fiel, e Satanás lança aquela questão, bom, também ele tem de tudo, né? Assim é fácil. E Deus permitiu que Satanás mexesse na vida de Jó. Até um certo ponto. Deus delimitou. Até quanto? E ali a fé de Jó passou a ser provada. Não foi uma provação, né? Numa circunstância única, como a gente vê, a fé de Abraão foi provada ali, na questão, né, quando Deus pediu o sacrifício de Isaac.
Mas nós vemos aqui uma provação cercada de muitas coisas. Irmãos, a situação de Jó era uma situação tão terrível que muitos, até teólogos, chegam a dizer que esse livro de Jó, ele é um conto, que ele não é real, que é tanta desgraça, que veio repentinamente sobre a vida do Jó, que é difícil o homem comum acreditar que isso possa acontecer. Mas, irmãos, eu creio piamente que a palavra de Deus é inteiramente verdadeira. E se Deus queria nos dar certas lições, e aprove a Ele nos dar certas lições através da vida de um servo fiel dele, ao qual é dado nome, Deus pode muito bem, o Deus que tudo pode, pode muito bem ter feito assim. E eu creio que Ele fez. Amém? Ele fez assim. Foi sobrenatural aquilo que veio sobre a vida de Jó. Muita coisa. Eu imagino, à medida que nós vamos verificando algumas coisas aqui sobre Jó, eu quero levar os irmãos, a mente dos irmãos, a pensar naquilo que isso se aplica a nós também. Claro, tem que ter um propósito prático. Nós não vamos só ver a historinha de Jó aqui, tá? Não é que aquelas escolinhas dominicais para criancinhas que muitas vezes é só historinha e não aprende nada, ou só aprende um princípio moral. Eu quero que nós saímos daqui hoje, irmãos, com uma carga de aprendizado espiritual a respeito dessa situação. Mas é lógico, é natural nós imaginarmos que nenhum de nós nunca vai passar por uma situação semelhante à de Jó. Pelo menos na gravidade. Tá certo? Realmente, se tem alguns que creem que é absurdo o relato do que aconteceu com Jó, é muita coisa ruim e no final muita coisa boa. Mas como eu já disse, Deus tem poder para fazer isso e eu creio que Ele fez. Mas também eu entendo que Deus não vai fazer isso com frequência. Dificilmente nós vamos ver a situação de Jó se repetir na vida de outra pessoa. Né? De fato, foram coisas especiais. Mas a partir daí, os 2 primeiros capítulos descrevem essa situação de Jó, e a partir daí, o que é o livro? Nós vamos encontrar Jó se lamentando, ou melhor, vamos colocar as coisas na ordem certa. Jó afligido pelas suas dores, pelo sofrimento, perda dos filhos, perda das suas riquezas, perda do respeito daqueles que cercavam. Né? Ele chega a dizer num ponto do livro a respeito de servos dele, empregados dele, que agora nem davam ouvidos para ele, mas Jó passou a ser desprezado mesmo, aflito na sua doença, feridas. E ele recebe a visita daqueles seus amigos. E o livro passa a descrever esses amigos compartilhando da dor de Jó. São amigos mesmo. No final, Deus repreende esses amigos de Jó por terem dito coisas que eles não sabiam.
Por quê? Toda aquela situação de Jó levou seus amigos a pensarem, só pode ter uma explicação, Deus abandonou Jó. Ele deve ter cometido algum pecado, e algum pecado grave. Então, todo o livro de Jó envolve essa conversa, as exortações, os conselhos, o parecer de sabedoria desses amigos de Jó, e as respostas dele, e as lamentações dele. As lamentações dele diante de Deus, e que ele expressou verbalmente ali diante dos seus amigos. Então nós vamos ver aqui, irmãos, essa parte, as lamentações de Jó. Infelizmente não tem tudo, mas nós vamos ler bastante do livro, tá bom? Nós vamos dividir aqui em duas partes, mas vamos ler e vamos tirando aqui as lições. Tá? Sempre pensando nisso, olha, Jó foi grandemente, fortemente provado. Nós vemos que ele era um crente fiel, ele era um homem justo, sincero diante de Deus, reto, lógico, um pecador. Todos pecaram. Ele era carne e osso, descendente de Adão, mas um homem fiel, temente. E nós vemos aqui então no capítulo 3, esse homem já na sua amargura, ele se lamentando de uma forma bem contundente, bem forte. Olha só, capítulo 3, vamos ler versículos 1 a 13, irmãos. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. O seu dia é o quê? O seu aniversário, o dia do seu nascimento. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, a escuridão do dia o espante. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Então, irmãos, no Salmo de Davi, lá, Salmo 55, que a gente mencionou, eu vejo uma similaridade aqui. Davi, o desespero, ele expressa: eu queria fugir daqui, eu queria ter asas como pombas, né? Para voar e ir para o deserto, me afastar daqui. A dor de Jó era tão intensa, ele não tinha para onde fugir. Ele chega aqui mediante a intensa dor que ele tinha, o sofrimento dele era tanto, que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala: quem dera esse dia não existisse, não tivesse existido. Ele se expressa aqui de uma maneira poética, que a luz não tivesse brilhado naquele dia, que ninguém se lembre desse dia, que Deus
apague esse dia do calendário. Esse dia não deveria existir, pelo menos se eu não tivesse nascido, né? Porque se permitiu que eu viesse a sair do ventre da minha mãe e poder ser alimentado para chegar nesse ponto e sofrer tanto. Quem dera, né? Não tivesse existido esse dia, eu não tivesse nascido, eu não estaria passando pelo que estou passando hoje. A gente vê um grau de lamentação. Ele preferia não existir, não ter existido. Eu imagino que nenhum de nós chegou a esse ponto, em situação nenhuma, né? Mas, irmãos, talvez nós passemos na vida por aflições tão grandes que em certo momento nós venhamos a ter um sentimento semelhante ao de Jó. Quem dera 16 de abril não existisse. Ele, na verdade, volta à expressão sentimento parecido no capítulo 6. Nós podemos ver isso. Capítulo 6. Aqui ele expressa bem essa amargura. Então, novamente nós vemos, a partir do versículo 1 ali. Então Jó respondeu dizendo: ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva, ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isso ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Percebem, irmãos, o peso das lamentações de Jó? Eu não tenho prazer nem nada, mas nem em comer. A minha alma recusa tocá-las. Eu me recuso a me alimentar, não tenho prazer nessas coisas. Olha, irmãos, é uma coisa, eu já ouvi dizer que é muito complicado quando uma pessoa doente ou pela idade, quando ela chega ao ponto de perder o prazer de se alimentar, a gente vai perdendo o prazer em muitas coisas da vida. Mas quando ele chega a perder o próprio prazer de se alimentar, de ingerir um alimento, comer é uma coisa que dá tanto prazer para nós, né? Quando nós falamos, olha, nesse domingo nós não vamos almoçar juntos aqui, alguns já lamentaram. Porque realmente, não só pela companhia, mas é gostoso a gente comer junto e comer, né? Se alimentar, comer aquelas coisas que dão prazer para nós. Mas quando nada mais, aquela coisa que você comia antes, que você gostava tanto, agora parece insonso, né? Você não tem o paladar, não tem prazer naquilo. Jó tinha
tantos problemas na cabeça e tanta tristeza e a doença, que ele já não tinha prazer nas coisas mais simples da vida. E notem que ele pede aqui: quem dera que se cumprisse o meu desejo. E quando a gente espera que ele vai dizer aqui, né, ele diz no versículo 8, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, nós pensamos, bom, ele está falando, quem dera que Deus desse a solução para os problemas dele, que ele fosse curado. Mas percebem, no versículo 9, o desespero de Jó já vai tão grande que o desejo dele já é outro. Perceberam? O que ele está pedindo aqui? A morte, exato. Ele já estava desejando a morte. Assim como ele disse, quem dera nem tivesse nascido, aqui, ele diz, quem dera Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Desse fim à minha vida. Para cessar esse sofrimento. Jó era um homem que confiava na vida eterna, né? Confiava em Deus. Ele diz, isso ainda seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Jó conservou a palavra de Deus ao longo da sua vida. Manifestou a palavra de Deus, viveu. Mas agora para ele seria um consolo cessar esse sofrimento físico, acabar esse sofrimento aqui na terra, né, e encontrar o verdadeiro alívio de estar com Deus. É interessante também nesse capítulo 6, a gente observar, Jó não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia quem era que estava mexendo na vida dele, mas ele reputa Deus diretamente. Quando ele diz, as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, ele sabe que nada vem sobre nós que não seja pela ação seja pela ação ativa ou pela ação permissiva do Deus Todo-Poderoso. Nós devemos sempre estar cientes disso, amém? Nada vem sobre nós que não venha pela permissão ou pelo propósito específico de Deus. Quando nós somos alvejados pelas flechas que nos levam a algum tipo de sofrimento, isso, irmãos, Deus permitiu. Deus não está isento daquilo. Mas muitas das vezes nós não sabemos qual é o propósito, o que é que está por trás daquilo. Capítulo 7. Vamos ver um pouquinho mais das lamentações de Jó aqui. Versículo 4. Vamos ler capítulo 7, versículos 4 a 6. Ele ainda diz, deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Versículo 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Quando a gente está em aflição, você já perdeu o sono? Já perdeu o sono por aflição? Você está aflito por alguma coisa? Você quer dormir e não consegue? E a noite parece uma eternidade.
As noites para Jó estavam assim, longas, compridas, parece que nunca terminavam. E os dias passavam um após o outro, rapidamente. E o que acontece? Eles terminam sem esperança. Então, como eu disse, a situação de Jó era, ele não via sinais ou possibilidade de ele sair daquela situação. Por isso ele almejava mesmo a morte. O servo de Deus aqui se encheu de amargura, ao ponto de ele dizer no versículo 11, eu não vou reprimir a minha boca, eu não vou fechar a minha boca, não. Eu vou falar da angústia do meu espírito, eu vou derramar aqui diante de vocês, meus amigos, a minha angústia. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Aí nós somos levados a um questionamento. Até que ponto é lícito ao crente se queixar? Nós devemos notar que Jó se queixa da sua condição. Ele não podia se gloriar naquilo, não tinha como, de se alegrar naquilo. Mas Jó não chega ao ponto de culpar a Deus. Ele manifesta sua ignorância, sua falta de entendimento, mas tudo que ele queria aqui era simplesmente que isso acabasse. Era tudo que ele queria. O fim. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu sei que eu não pequei. Eu sei que eu não estou sofrendo isso por algum pecado e que eu esteja teimando nele e que eu precise confessar. Nós temos um pensamento errado, irmãos, que domina muitas vezes nós e outros povos do passado, de sempre considerar assim, que o sofrimento só pode vir em consequência de pecado. Ou porque você anda longe de Deus. Isso é uma mentira. Por quê? Nós vemos que muitos ímpios, muitos homens ímpios, vivem regaladamente, não é assim? A Bíblia mostra isso. Nós temos passagens na Bíblia que mostram que tem homens ímpios que vivem gozando de saúde, de riqueza, tudo parece dar certo para eles. E a gente chega a pensar, então por que eu, sendo um filho de Deus, por que eu passo? Porque não existe uma relação entre pecado, a impiedade de alguém, e também não com o crente. Pode ser que Deus pese a mão sobre nós por algum pecado? Sim. Mas nós não devemos pensar que automaticamente, se eu estou padecendo algum sofrimento, que isso se deve a pecado na minha vida. Nós vamos estar agindo como os amigos de Jó. Era o pensamento óbvio para eles. Jó, não é possível. Deus te abandonou. Você só pode ter algum pecado aí que você não está confessando. E Jó olhava para a sua vida, ele fez um exame de consciência, e o que ele via, em certos pontos, do livro, ele manifesta o reconhecimento da sua condição de pecador, mas nunca ele admite o fato de ele ser um homem iníquo, um homem... ele admite ser pecador, mas ele manifesta sem nenhuma falsa modéstia o fato de ele ser um homem reto. Jó tinha uma consciência tranquila de ser alguém que buscava servir a Deus fielmente. E é o relato que nós vemos. Tudo começou exatamente por causa disso. Lembram? Deus mesmo falou ao diabo: vê o meu servo Jó, como ele é fiel e temente. É assim que Jó era, e Jó tinha consciência disso. Mas aqui a amargura dele vai
aumentando, acumulando. Vamos para o capítulo 10, vamos ver mais 2 versículos aqui, que expressam coisas importantes. Versículos 1 e 2 do capítulo 10. Ele diz: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa. Olha, de novo ele lamentando, né? Ele queixando. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? Então aqui diante dos seus amigos, Jó diz: eu falarei a Deus isso, não me condene, me permita perguntar, me deixa saber, Senhor, por que isso? Por que contendes comigo? Por que o Senhor me alveja com suas flechas? Usando o termo que ele empregou ali atrás. Então nós vemos aqui, além de todo o sofrimento, a agonia da incerteza. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Quando nós somos levados a algum sofrimento, irmãos, isso é um pensamento, eu acredito que inevitável para o crente. Não é verdade? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Muitas vezes nós fazemos como Jó: eu só queria saber, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Quando isso vai ter fim? E as respostas às vezes tardam em vir, ou não vêm. Deus não é obrigado a nos responder isso. Capítulo 16. Então notem, o sofrimento, a agonia, sem esperança. Jó perdeu a paz com isso. A incerteza, sem saber por que ele estava passando por aquilo, quando aquilo ia terminar. E ainda nós vemos aqui alguma coisa que acrescentou aos sofrimentos de Jó. Capítulo 16, versículo 2. Ele disse: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falarei eu também como vós falais, falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Então, os amigos de Jó, buscando ajudar, eu acredito na boa intenção dos amigos de Jó, mesmo. Em momento algum, transparece má intenção da parte deles. Só que, mesmo com boas intenções, muitas vezes nós somos levados a cometer erros. E foi o que eles fizeram. Jó aqui, além de todo o sofrimento que ele passava, eles acrescentaram a ele um sofrimento. Eles estavam molestando Jó, em vez de ajudar. Porque eles ficavam lançando palavras, né? Isso aqui durou dias e dias, essas conversas. Eles eram amigos fiéis e se puseram ali junto a Jó no seu sofrimento, mas eles estavam, sem perceber, ou sem a intenção, eles estavam acrescentando ao sofrimento dele. Eles se tornaram amigos molestos, e Jó chega e fala: será que se a coisa fosse inversa, se fossem vocês, se fosse um de vocês que estivesse na minha condição, será que eu falaria as mesmas palavras?
Será que eu agiria da mesma maneira? Foi um jeito de ele dizer, isso não está sendo bom para mim. No capítulo 19, versículo 2, nesse intervalo aqui, os amigos de Jó voltaram a falar com ele, e ele, diz aqui o versículo 1, respondeu, porém, Jó dizendo, até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, não tendes vergonha de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos quereis engrandecer contra mim e repreender-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e já não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Então, aqui, de novo, ele diz para os seus amigos, até quando vocês vão me afligir? Porque mesmo depois de ele ter dito aquelas coisas no capítulo 16, que eles estavam sendo molestos, amigos molestos com ele, eles insistem, eles continuam, e ele diz aqui, vocês já 10 vezes me fazem isso, e vocês me humilham, vocês me injuriam, me acusando, e se na verdade eu errei, o meu erro permanece, vai ficar comigo. Mas ele diz aos seus amigos, fiquem sabendo que Deus me transtornou. Deus foi quem fez isso tudo na minha vida. E ele me entrincheirou, ou seja, ele me deixou sem saída. Eu não vejo solução. As palavras deles também não serviam de solução para Jó. Então, quando chega aquele ponto de que as palavras dos amigos também não servem de consolo. Nós vemos até aqui todo esse retrato de sofrimento de Jó. Intenso, grande, nós vemos aqui uma luz de esperança. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, irmãos, e nós vamos seguir depois com o desenrolar, o desfecho, ainda dessas lamentações, das queixas. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que realmente estava ocupando a mente de Jó. Até aqui nós vemos a lamentação dele, as dúvidas, a aflição imposta pelos próprios amigos, acusando ele de alguma coisa que ele, na sua consciência, não tinha feito, e o seu desespero de ver a solução daquilo, o fim daquilo tudo. Mas nós vamos ver nos capítulos seguintes um pouco daquilo que estava realmente perturbando Jó e como ele agiu e reagiu a isso, tá bom? Então vamos fazer uma